Viu lá, né? Só os velhos que estão fazendo graça na bola de ouro, né, Flamengo? O mundo premiando os experientes. Mas, cara, é bom ficar velho. O problema da velhice é a ressaca e emagrecer. Emagrecer é São duro duas mesmo. coisas que, assim, puta que me pariu. Depois dos 30... Exatamente. Vamos, então, de final da Liberta, assim? Já, tá valendo. Tinha que fazer 3-2-1 agora. É bom, né? Ah, pelo amor de Deus, nunca fiz 3-2-1 na minha vida, agora o Formiga resolveu o que eu tenho que fazer. Flamengo e Atlético Paranaense, tá? São as duas equipes que a gente vai colocar aqui frente a frente. Será que vai ter um chocolate? Não sei. Roda a vinheta pra gente fazer as comparações. Muito bem, vamos então começar com os goleiros. E aí vou dizer, tá? Fica aqui o... Parabéns, o reconhecimento ao Atlético Paranaense pelos vários bons goleiros dessas últimas temporadas, né? O Santos é ex-Atlético Paranaense, o contra o Bento, que é atual Atlético Paranaense. Se a gente pensa, tem o Everton, que é antes do Santos ainda. Então, de fato, o Atlético muito bem em fazer goleiros aparecerem no cenário do futebol brasileiro. Dito isso, o Bruno Formiga, você vai com quem? Com o Santos ou com o Bento? Eu vou com a experiência, a regularidade, a segurança do Santos. É incrível o nível de atuação do goleiro do Flamengo. O Bento acho que está cumprindo um papel maravilhoso, mas o Santos, assim, ele já era melhor que o Bento antes e seguiu melhor que o Bento agora. E aí, Vess, em algum momento a gente fez alguma comparação aqui, que eu já não lembro mais, do Santos com alguém, e aí você falou, o Santos teve um grande momento, aí teve uma leve queda, mas ainda é o seu escolhido? Acho que foi contra o Cássio, né? Pode ser. Mas ainda é. Acho que se o Santos estivesse no Atlético Paranaense ainda, eu acho que ele seria titular e o Bento estaria ainda esperando a sua vez. E quando chegou a vez, ele está aproveitando muito bem. Inclusive, na semana passada, tiveram olheiros do Barcelona para acompanhar o Bento. Então ele está sendo observado, mas se os dois estivessem no mesmo time como estavam, o Santos seria titular. Então eu voto nele. Então, Santos é o escolhido. Vamos para a lateral direita, Rodinei ou Kelvin? Então, na minha relação de amor e ódio com parte da torcida do Flamengo, e que tem muito mais ódio do que amor com essa parte, eu estava um pouco cético com a boa fase de Rodinei. Cheguei a dizer que era uma maluquice falar do Rodinei na seleção brasileira, o que foi referendado logo depois pelo próprio Rodinei, inclusive, né, em entrevista. E eu acho que o Rodinei teve alguns ótimos momentos ofensivos. Defensivamente ele nunca foi grande coisa e continua preocupando muito, então vou votar no Kelvin, que para mim é um lateralzaço nas duas metades do campo. Kelvin. Formiga, o Rodinei voltou ao que a gente conhece do Rodinei, da vida? Eu acho que menos, talvez, mas não tá mais no hype, né, como teve. E aí o Kelvin talvez não tenha passado por esse hype. Primeiro que o Atlético joga de outra maneira, segundo que eu acho que ele não tinha o saldo devedor, talvez, do Rodinei. E aí eu acho que esse saldo devedor fez, quando ele pagou esse saldo, as pessoas, que coisa absurda e tal. E realmente, ele jogou muito bem, mas eu acho que o Kelvin é mais lateral que ele, inclusive mais regular na temporada, assim, como um todo. Então, Kelvin leva essa. 1-1. Vamos para os zagueiros, Formiga. Davi Luiz ou Pedro Henrique? O Pedro Henrique faz um grande ano, mas o Davi Luiz, para mim, é o responsável por estabilizar meio que tudo que defensivamente rola no Flamengo ali. Fora o com bola do Davi Luiz, né, que é bem importante, assim, bola longa, o passe limpo, excepcional. Pra mim, não tem comparação. A calma do Davi Luiz é um negócio que me... Assim, a serenidade, a tranquilidade dele no campo, acontecendo o que aconteça, ele tá numa serenidade... Incrível. Assim, num geral, ele tá sempre de boa. Teve algum árbitro que ele xingou, não teve? Teve Foi o Luiz Flávio, né? Não me lembro quem foi que ele xingou. Foi o Luiz Flávio. Foi o único momento no jogo contra o Atlético Paranaense. Jogo contra o Atlético Paranaense. O momento que eu me lembro dele... Das oitavas da Copa do Brasil. Saindo do prumo, assim. Oitavas? Das oitavas. E aí, Vess, é Davi Luiz também? Não, é Davi Luiz também. Acho que o Pedro Henrique vive uma ótima fase, mas o Davi Luiz tem jogado muito bem e num nível... Foi mais um aí dos que se
os que se chamuscaram bem na era Paulo Souza, mas hoje uma fase excelente, então entre os dois eu voto no Davi Luiz sem pensar. Vamos para os próximos zagueiros, um que foi muito questionado, o Vest chegou a falar, acho que do Léo Pereira e do Gustavo Henrique, é o Léo Pereira aqui, né? Que se tivesse torcida ali naquele momento de pandemia e tal, que eles possivelmente não estivessem mais no Flamengo. Então é o Léo Pereira, que foi muito questionado, mas acho que deu uma super volta por cima. E o Thiago Heleno, que é um cara super importante para a história do Atlético Paranaense. Um baita líder, assim, dentro do clube. E aí, Vitor Sérgio? Eu vou botar no Léo Pereira, porque acho que o ano dele é melhor que o ano do Thiago Heleno. Acho que o Thiago Heleno ficou machucado e teve uma ou outra instabilidade. O Léo Pereira, depois que o Dorival entrou, é esse nível aí. Um nível, inclusive, muito parecido com o que ele jogava no próprio Atlético Paranaense, e que fez o Flamengo pagar 7 milhões de euros por ele. E acho que ele voltou a esse nível. Então, se eu tivesse uma vaga só para escolher, escolheria o Léo Pereira. Formigolas? Eu já vou em outro lado, assim, eu acho o Thiago mais zagueiro, eu acho que a temporada dos dois não tem um abismo, porque o Thiago, depois que voltou de lesão, cara, eu cheguei a fazer alguns jogos do Atlético pro Facebook Watch, né, e assim, é incrível, as atuações do Thiago foram um negócio de maluco, assim, em termos de segurança, então eu acho ele já naturalmente mais zagueiro, e aí para um jogo, ainda mais uma decisão, eu confio bem mais no Thiago Heleno. Assim. Eu acho que depois da chegada do Dorival, o Léo Pereira é outro jogador no Flamengo. Eu entendo a carreira do Thiago do Thiago Heleno ser mais estável, assim. Acho que é uma carreira que ele mantém um nível muito bom. Mas eu acho que para um jogo, eu quero quem neste momento pra mim tá entregando mais. E neste momento pra mim tá entregando mais o Léo Pereira. Então vou de Léo Pereira nessa. Pra gente fechar na esquerda, Formiga, Felipe Luiz e Abner Vinícius. Eu acho que não vai ter disputa, né? Mas em qualquer aspecto aí vai dar Felipe Luiz. É isso? Eu acho que o Felipe Luiz tá jogando num nível excelente. Não que o Abner não esteja, o Abner está jogando muito bem há muito tempo. E inclusive melhorou defensivamente na mão do Filipão, mas com a bola de segurança, Felipe Luiz, no nível que ele está jogando, armando o time, é Felipe Luiz. Então vamos começar o nosso meio campo. Por enquanto temos um voto só para o Atlético Paranaense. Thiago Maia ou Hugo Moura? O Hugo Moura saiu do Flamengo, né? E saiu e foi muito valorizado lá no Atlético Paranaense, mas acho que não tem como comparar jogador, né? Acho que o Hugo Moura funciona muito bem num contexto de um time um pouco mais reativo. Acho que ele pode funcionar bem, e funciona bem como esse volante, mas o Thiago Maia acho que marca melhor, constrói melhor, é mais atlético, então acho que não tem muito o que falar. O que é mais atlético? Acho que ele tem mais agilidade, tem mais, né, o Hugo Moura, até por característica física, é mais pesadão, então o Thiago Maia faz isso, então se movimenta mais, então, por exemplo, o Hugo Moura não evitaria o gol do Yuri Alberto. Não chegaria. Ele não chegaria. Se ele saísse de onde ele saiu para travar a batida do Yuri Alberto, ele não chegaria. O Thiago Maia chegou. Do primeiro jogo contra o Corinthians. E aí, ô Formigolas? Não, eu vou no Thiago. Acho o Thiago mais jogador em todos os aspectos. Inclusive, marca tanto quanto ou até mais, porque o modelo do Flamengo talvez exija menos. E o Thiago é mais elegante, assim, jogando. Talvez sabe jogar mais com a bola e fica a impressão de que não é tão marcador, mas é muita coisa. Tanto que o Thiago pode fazer primeiro, segundo, com a mesma facilidade. Então aí eu acho que não tem jogo, não. Belo jogador, Thiago Maia. E é agora que eu quero ver. Agora eu vou usar aquela carta de não votar, que a produção já autorizou. Autorizou. O Juan autorizou. Autorizou coisa nenhuma. Autorizou, João sim. Gomes, mas mesmo que ele autorize lá, eu vou dizer aqui não. Vivemos um matriarcado neste programa, é isso? Perfeito. João Gomes e Fernandinho, Formigola. João Gomes voando. Fernandinho voltando ao futebol brasileiro e colocando o Atlético em mais uma final de Libertadores. Pois e aí acho que as notas de partida são muito diferentes, né? São muito diferentes. Então fica difícil pro João. Eu acho que ele tá voando, mas o Fernandinho também tá dentro do que ele tem que entregar. Num time que é outra coisa. Fernandinho, de novo, em um desses jogos que eu acho que foi o primeiro jogo contra o Estudiantes, ele bateu o recorde de toques na bola, né? Assim, regendo o meio-campo. Para a engrenagem do Atlético,
eu tenho poucas dúvidas de que o Fernandinho é mais importante do que o João Gomes é para a engrenagem do Flamengo, por mais que ele seja muito importante. Mas eu acho que a ausência de um pesa X, a ausência do outro, nesse momento, pesa 3X. Tipo, o Flamengo, a gente tá gravando aqui, eu não sei, é antes da final da Copa do Brasil, então eu não sei ainda como... tem isso, né? Numa dessa a gente tá gravando antes, o João Gomes Alguém faz uma merda. Não, o João Gomes fez falta pra cacete na final da Copa do Brasil, a gente vai virar meme, mas na teoria... Ele tem um Então, ele como ele tá suspenso no segundo jogo, ele pode ter feito uma falta danada no jogo. Que a gente não sabe, quem tá gravando antes da decisão. Pois é, tem o Vidal pra fazer o papel e tal, tipo assim, eu acho que a engrenagem do Flamengo segue girando. De um outro jeito, mais ou menos intenso, mas segue girando. O Fernandinho fora do Atlético hoje, eu acho que dá uma embaçada grande no que joga o time. Então, o João Gomes, pô, eu sou fã, mas... É que aí eu acho que também tu tá levando em consideração não só a falta que o João Gomes faz, mas a reposição. Também. Né? A reposição ao João Gomes é a do Vidal. É uma outra coisa em relação à reposição para Fernandinho. É que eu acho até que assim, vamos supor, né, que, sei lá, o Fernandinho estivesse no Flamengo, tivesse voltado para o Flamengo. Talvez o João Gomes não tivesse continuidade, não sei, não dá para saber, né, que o Vidal chegou aí também e não consegue ser titular. Difícil. Mas é que o Fernandinho, primeiro que eu sempre gostei, acho um cara bem injustiçado aqui. Também. E ninguém fica tanto tempo na mão do Guardiola sendo ruim, gente. Pelo amor de Deus, você acha que o Fernandinho é ruim, você acha que o Guardiola é doido. Alguém tá errado na história aí, né? E eu, assim, não diria que é o Guardiola. E aí, Vitor Sérgio? Cara, assim, é muito difícil, porque se você for observar, geralmente eu voto aqui quem eu acho que tá mais preparado para esse jogo. E eu acho que o João Gomes está muito preparado para nesse momento. E os dois levam cartão pra caramba, né? também, Os dois, Já, claro. Agora, o Fernandinho é mais jogador, então fica uma questão aí de equilíbrio, né? E eu não vou aqui me levar, que senão eu votaria no João Gomes, não vou me levar aqui o fato de dizer que coisas esquisitas acontecem com o Fernandinho em jogos grandes, né? Que é verdade, acho que tem ali, ele... Caramba, cara... O exercício do Formiga se o Fernandinho estivesse no Flamengo, eu acho que ele seria titular no lugar do João Gomes. Eu acho. Tu acha? Eu acho. Eu acho que o Thiago Maia não seria, o João Gomes seria, o Fernandinho também. Eu acho que não. Pode ser também. Pode ser que o Fernandinho fosse primeiro no Flamengo, né? Eu acho que ele seria. Cara, difícil. E agora? Você tem os dois pra escalar. Tem pressa não, você vai escalar depois quem dois, como eu escalaria o Fernandinho. É isso, essa é a questão. Fernandinho, então, leva essa. Vamos pro próximo confronto, Everton Ribeiro ou Alex Santana? O Alex foi muito importante naquele confronto contra o Palmeiras, né? O primeiro jogo fez gol e tudo, mas o Everton Ribeiro voltou a ser um dos jogadores mais importantes do Flamengo, Everton Ribeiro. Formigotes? O Alex Santana não era nem titular, né? Ele foi barrando o Terans aos poucos e tal, e foi importante de fato no Palmeiras. Já tinha sido importante quando entra no jogo contra o Estudiantes, mas não tem como, né? Tá falando de um cara que voltou a jogar tão bem que foi pra seleção de novo, então. Agora o próximo, assim, o Terans, ele tá fazendo muito. Já fez mais. Mas foi muito importante na temporada. Foi. Sim. Eu botei ele na minha seleção do primeiro turno. Inclusive o Flamengo olha o Terans para ser contratado, talvez como uma reposição. Olha aí. Mas já agora fica tudo no mesmo país, né? Agora Arrascaeta e Terans, o que você faz? E que aí pode até dar ruim, porque os dois podem eventualmente serem convocados juntos para a seleção. O Terans tem sido convocado, não tem? Acho que tem. Eu não sei. Eu acho que ele foi em algum momento. Mas aí eu acho que não tem como. O Terans teve um momento aí, tipo, do desenho que tá hoje, projetando agora, eu tenho dúvidas até se o Filipão mete o Terans titular na final da Libertadores. Então aí poupa tempo. Arrasca assim também? O Arrasca provavelmente hoje é o melhor jogador do continente, não é do Brasil, mas que é o melhor jogador do continente. E apesar de estar sofrendo aí com a Pulbagi, ter piorado um pouquinho, mas ele continua sendo, então não tem muito o que falar. Eu sou muito atleta, né? Uma lesão insuportável. Eu tive pubalgia. Puta que me pariu, com todo o amado respeito, assim. É muito chato. Tratar é muito chato, dói pra muita coisa. É uma região que não tem descanso, né? Porque é isso, assim, no fim é a região que tem muito a ver aqui com o abdômen e tal. E pode doer de várias formas, né? E pra você ficar em pé, pra você ficar sentado, pra você qualquer coisa, você tá fazendo força. Muito ruim.
Gabigol e Vitor Roque. Se eu tivesse um Mas só o para Vitor escalar, Roque é se eu tivesse um também. só para escalar, seria o Gabigol, sem dúvida. Mas o Vitor Roque é pra gente observar com carinho. O Vitor Roque tá em choque. E aí? Acho muito promissor o Vitor Roque, mas o Gabigol é uma realidade. Eu até me surpreendi o Vitor Roque estar concorrendo para o prêmio de melhor da Libertadores. Eu entendo que ele foi muito bom no mata-mata, mas boa parte do mata-mata ele foi reserva, né? Mas ele entrou e foi decisivo. Aconteceu isso, sabe com quem? No Juliano no Inter, né? O Juliano era reserva, ele virou reserva e foi o melhor jogador da Libertadores. Exatamente. 2010. 10, A segunda do Isto posto, Gabigol. Gabi. E aí agora a gente vai com Pedro e Pablo. Pablo e Pedro, uma grande dupla sertaneja aqui. Daria uma bela dupla sertaneja. Eu já gostei mais de música sertaneja. Opa! Mas Pedro e Pablo daria poderia dar caldo. E na música, porque no campo... No campo, Pedro. Mas talvez eles funcionassem até junto. Mas Pedro. Tô com dificuldade, sabia, de ouvir a música lá do Ai Preto, que virou Ai Pedro. E eu não consigo mais cantar Ai Preto. Deve ter muita gente que foi impactado primeiro pelo Ai Pedro para depois o Ai Preto e acha que o Ai Pedro é o original. Tem muita gente, inclusive eu nunca tinha ouvido o Ai Preto. Pra mim era só Ai Pedro. Agora eu descobri agora que a música que o Ai Pedro é uma alteração. Juro pelos meus filhos, não sabia. Legal. Aí te falta cultura musical, aí não, tu fala. Aí eu não sabia, tu entende? Eu não sabia, juro pra você, soube agora, que ele falou Ai Preto, eu falei, o que tem uma coisa a ver com a outra? Porque eu jurava que o original era. Mas tu nunca ouviu a música inteira do Ai Pedro? Nunca ouvi, não, só vi isso aí. O Ai Pedro é uma paródia, Vitor Sérgio. Nunca ouvi, não faço ideia. A música original Fala Baixinho, Ai Preto, não sei o que mais lá, Ai Preto, entendeu? Nunca tinha ouvido, pra mim já era Ai Pedro. Legal. Isso é falta de cultura musical. Por acaso, se você também não sabe, procure. Igual a música que tinha antigamente era, como era? Caraca, Moleque, tinha uma bela paródia. Caraca, Moleque. Que isso, mas aí tinha o Caraca, Moleque, que isso, que dira, solta o Ronaldinho, só pro Dembabá, porra. E eu ouvi primeiro essa do que a do Thiaguinho, juro. Vocês estão 2013. Vocês estão vivendo errado. Vocês estão vivendo errado, assim, só pra... Pedro ou Pablo? Pedro. Eu acho que a chance do Atlético Paranaense entrar com essa formação na final é 0, mas é Pedro. Por quê? Você acha que vai ou Vitor Roque? Terãs, Vitor Roque e Pablo, eu aposto o quanto você quiser que os três não começam jogando. Eu acho difícil também. Não, nenhuma chance. Terãs, Pablo e Vitor Roque juntos não começam jogando. Se a final fosse na Arena da Baixada, talvez. E com a desvantagem no primeiro jogo. Mas como é jogo único, não, o jogo contra o Palmeiras na Arena da Baixada, o Vitor Roque não começou, não é? Foi Pablo? Foi o Pablo que começou? Foi Pablo. Pablo, Pablo, o Vitor Roque e Terãs. O Terãs não começa na Arena da Baixada. O Terãs hoje eu acho que tem uma cara de reserva. Mas beleza, né? Mas aí já foi. E agora Dorival e Luiz Scolari? Então, eu acho que em termos de carreira não tem comparação, né? A gente não pode falar da carreira do Filipão, um dos maiores vitoriosos da história. Grande Analisando este trabalho em específico, eu acho que os dois têm muitas virtudes, né? De pegarem times que estavam completamente terra arrasada e botarem na final da Libertadores. Eu acho que o trabalho do Dorival me agrada mais e o meu voto vai nele. Esse trabalho me agrada mais, mas os dois são fantásticos. É que no fim, esse no trabalho... fim, cada um fez o omelete com os ovos que tinham, né? Não, sim, mas eu acho que no fim, os dois chegam com as suas características mesmo pra final, né? O Dorival, a característica dele do trabalho da vida, no imprimindo fim, a cara deles, né? Essa e o Filipão também. E vai lembrar, quando o Filipão chega, o Atlético tinha tomado de 5 do The Strongest. 5, tudo bem que foi na altitude, mas tinha tomado de 5 do The Strongest. E o Flamengo, tinha gente dizendo que o Flamengo ia brigar pra não cair. Porque o trabalho do... Assim, que era um exagero. Eu queria que alguém me apresentasse. Que era um exagero. Me apresenta esse Flamengo. Tinha gente. Fala no teu ouvido em algumas vezes. Em algumas vezes. Tinha. Ele não achava que o Flamengo ia cair. Não, então, independentemente disso. Pra não cair. Não, então, independentemente dele achar verdadeiramente ou não, a campanha era de rebaixado. Quando ele assume, era uma campanha de rebaixado, mas tudo bem. Mas lógico que eu também nunca achei que fosse brigar pra não cair. Loucura demais pra minha cabeça. Mas era uma campanha de rebaixado. E aí? Foi quem, Dorival? Dorival, foi. Cara, eu vou na mesma linha do Vitor nos argumentos, mas mudo o voto.
Porque, eu acho que os argumentos... Também me agrada mais ver o Dorival jogar, só que eu entendo que eu acho que o trabalho do Filipão ele é mais difícil e mais improvável, inclusive. Então eu vou votar no Filipão. Eu acho que pela improbabilidade, porque não era provável, existe essa palavra? Improbabilidade? Existe? Sim. Probabilidade e improbabilidade. Não sei. Eu vou de Filipão, porque eu acho que é mais difícil o que o Filipão fez. Óbvio que o que o Dorival fez não era fácil, porque, né, Paulo Souza está aí pra mostrar pra gente. Mas, no geral, se você tem mais peças, se você tem mais ingredientes, você faz uma coisa melhor. Viu quanto deu, né? Deu 9-2. Se bem que o pessoal falou que a gente ia secar o Real Madrid, e o Real Madrid ganhou, né? O nosso mano a mano foi um espancamento do Real e o Real ganhou de 3-1 e poderia ter sido mais. 9-2 não, deu... 9-2. 9-2 e 9-3 pro Filipão. É que normalmente 9-2 é o placar. Mas então a gente não devia incluir mais treinador, senão entra na conta. Não, é porque a história... Sempre assim, sempre foi. Eu sempre falei o placar do time e depois botei o do Mas é que eu treinador. nunca tinha parado pra pensar. Tem coisas que... Se foi 9-2 o Bayern e Barcelona... Assim, tem um monte de gente que usa esse argumento foi sempre assim pra justificar merda. Isso é verdade. Daí tu quer mudar... Esse 9-2, especificamente, tu quer mudar esse 9-2 agora e não tem eu acho que a partir de hoje a gente deve contar o treinador, porque ele é um humano. A mística do 9-2 surgiu com o 9-2. A mística do 9-2 surgiu com que só pode ser sem o treinador, porque são 11. E, inclusive, se a gente fosse contar, era 10-2. Era até pior. Eu não me lembro, naquela época o Hansi Flick ganhou do... Provavelmente quem ganhou do... Era o... Acho que era. Era o Ernesto? Não era não. Valverde não era o Cama, acho. Bom, 9-2 sem o treinador, 9-3 com o treinador. Kelvin, Fernandinho, os únicos jogadores escolhidos do Atlético Paranaense, além do Filipão, que está fora do gramado, por isso a gente faz os dois placares aqui. Então, Santos, Kelvin, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia, Fernandinho, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, Pedro, treinados por Felipão. Tchau, beijo, a gente volta. Curte aí, compartilha, quiser comentar, pelo menos curte o vídeo aí, se quiser xingar. Boa, valeu, tchau.